Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o estudo dos atos processuais. Na última aula nós trabalhamos com os atos das partes e hoje nós vamos falar dos atos do juiz. Na verdade, o capítulo que contém toda a estruturação desses atos do juiz recebe o nome dos pronunciamentos do juiz. Ou seja, é uma expressão idêntica, né? Quer dizer, os atos pelos quais o juiz pronuncia alguma coisa, se manifesta nos autos, o código chamou de pronunciamentos, mas na verdade é um conceito, é uma definição que agrega os chamados atos do juiz. Eu estou no artigo 203. Quando a gente lê o artigo 203, nós encontramos uma regra que identifica três tipos de pronunciamentos judiciais. Três tipos de provimentos judiciais, ou três tipos de atos judiciais. O artigo 203 diz que o juiz se pronuncia num processo ou através de despachos, ou de decisões interlocutórias, ou de sentenças. Eu apenas acrescento, gente, porque são derivações disso, aliás o código até faz referência, nós podemos incluir também os acórdãos, que são aqueles pronunciamentos colegiados, ou seja, as manifestações de um grupo de desembargadores ou de ministros. E também as chamadas decisões monocráticas nos tribunais, que são os pronunciamentos isolados de um desembargador ou de um ministro, só que no plano dos tribunais regionais, estaduais ou dos tribunais superiores. A primeira coisa, portanto, importante que nós temos que fazer é tentar descobrir a natureza de cada um desses três pronunciamentos a fim de identificar cada um deles. E isso vai ter para a gente uma enorme importância futura. Ou seja, saber reconhecer quando um pronunciamento é despacho, quando um pronunciamento é decisão interlocutória ou quando um pronunciamento é sentença é essencial, sobretudo, porque a depender de qual seja o pronunciamento, vai haver o cabimento de um ou outro recurso, de modo que se vocês fizerem uma abordagem errada naquele determinado pronunciamento, isso vai ter por consequência a interposição de um recurso errado. E, portanto, o recurso errado inviabiliza essa insurgência e aquela decisão se torna permanente, se torna, portanto, irrecorrível. Essa matéria, então, ela vai nos socorrer muito no terceiro ano. Então é imprescindível que vocês entendam bem ela, compreendam bem, para que possam usar isso com absoluta segurança em outras matérias. Vamos, portanto, começar pelo primeiro pronunciamento judicial, o mais simples, que são os despachos, também denominado pela doutrina de despachos de mero expediente. O que são esses despachos de mero expediente? São aquelas manifestações do juiz que não contêm nenhum conteúdo decisório. Portanto, o juiz não decide questão alguma, de modo que por um despacho ninguém ganha e ninguém perde. O juiz, então, não se pronuncia sobre um requerimento deferindo ou indeferindo. O despacho é o modo pelo qual o juiz impulsiona o processo para andar. Ele faz o processo andar através dos despachos, sem nenhum conteúdo decisório. É, por exemplo, o despacho de citice, é, por exemplo, o despacho de remetam-se os autos ao contador, de vista às partes. A grande característica, portanto, desses despachos de mero expediente, gente, é a ausência de conteúdo decisório e, portanto, eles não são recorríveis.